Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, ele faz uma ilustração a respeito de dois tipos de alicerces. Um construído sobre rocha, outro construído sobre areia. E quando ele faz menção desses dois alicerces, ele sugere que optemos pelo alicerce sobre rocha. Esta casa de quem o texto fala, evidentemente que somos nós. E esta rocha aqui sugerida, evidentemente, é o Senhor Jesus Cristo. Mas, ainda assim, indagamos, temos perguntas, e a pergunta que fica no ar é: o que significa, com mais exatidão, construir casa sobre rocha? Muito bem, desta pergunta teríamos muitas respostas, e penso que uma delas tem um significado muito estreito. Uma das respostas para esta pergunta, o que significa construir casa sobre a rocha, é esperar sempre em Cristo. A resposta, uma delas, esperar sempre em Cristo. Sempre, esperar sempre em Cristo. Ele tem resolução para todos e para cada um dos nossos problemas. Nós temos problema, o Senhor tem solução. Grava isso no teu coração. O apóstolo Paulo, ele faz citação do profeta Isaías, lá no livro de Romanos, capítulo 9. Ele diz assim: se o Senhor dos exércitos não nos deixasse descendência, que é Jesus Cristo, seríamos feitos Sodoma e Gomorra. Seríamos destruídos como Sodoma e Gomorra. E ele termina, ele conclui o seu raciocínio dizendo assim: porém, todo aquele que nele está, todo aquele que em Jesus está, este não será confundido. Muito bom. Então o texto diz assim, que haverão situações, haverão momentos nesta vida em que nós estamos envolvidos com outras pessoas, e ali poderão surgir crises, problemas. Porém, as pessoas que estão edificados no Senhor, estes não serão confundidos. O que é que nos livra de estarmos uma noite dessa caminhando e de repente chega algumas viaturas policiais e fazem uma blitz de rotina, uma blitz para a revista? Nada pode nos livrar disso. Antes, nós até gostamos que estas coisas acontecem, asseguram, dão essa sensação real de segurança. Mas esta tal blitz, ela tem uma aparência de constrangimento. Lá estamos nós, muito bem, todo mundo com as mãos na parede, mas dali surge um tenente, o comandante daquela tropa, e ele olha para cada um de nós, ou olha para um de nós, reconhece-nos e diz assim: opa, você não, você está liberado porque você é gente boa. Aquele que está em Cristo não será confundido. Ou seja, o texto está sempre dizendo: casa, terra,
faremos casa, faremos construção, estaremos envolvidos com outras pessoas, mas diante de uma situação adversa, não seremos confundidos, seremos sempre separados. Haverão essas blitzes, por assim dizer, haverão essas sensações de constrangimento sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre nossa família, sobre nossa educação, sobre o nosso trajeto, sobre os nossos planos, nossos sonhos. Haverão essas blitzes, esta aparência de constrangimento, mas disse o texto para nós que se estivermos com a nossa casa edificada na rocha, não seremos confundidos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, você provavelmente conhece esse texto, está escrito assim: humilhai-vos, pois, embaixo da potente, da poderosa mão de Deus, porque ao seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exaltará. O Senhor promete exaltação, o Senhor promete que seremos retirados de problemática e seremos colocados num lugar melhor, mas também preza a palavra dizendo, você está sujeito a estas coisas. Sabe, meu irmão, minha irmã, sabe, meu amado, você que me ouve, o diabo ele tenta nos constranger, tenta nos envergonhar, tenta nos embaraçar, mas está sempre ele trabalhando para Deus. Ele tenta envergonhar o servo de Deus e o Senhor exalta este seu servo. Não foi Jesus, por exemplo, naquele texto que ele dá ordem aos seus discípulos, vão lá para o outro lado do mar, já que eu irei lá ter com vocês. Não foi o Senhor que mandou? Sim. E por que então se levantou vento, o mar se levantou a ponto de fazê-los temer? Eles estavam com medo de suas próprias vidas. Por que isso aconteceu? Muito bem, na área espiritual eu posso imaginar, eu me dou a direito de imaginar isso. Se Jesus mandou que eles fossem para o outro lado, é porque haveria uma paz completa, haveria uma paz absoluta. Mas de repente nada disso acontece, começa aquele mar revolto, aquela ventania. Nós sabemos bem o que é isso. Então a impressão que me dá é que eram demônios fazendo algazarra, batendo no mar e fazendo o vento e fazendo aquilo tudo justamente para tirar a fé das pessoas. Mas de repente o Senhor que nos envia é o mesmo que conosco está. E Jesus aparece e repreende e diz: cala, vento, sossega, mar, e simplesmente volta a bonança. Jesus repreende, e com esta repreensão, Pedro faz até uma pergunta: quem é este que até o mar, que até ao vento dá ordem e estes o obedecem? Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. E Jesus, não está escrito isso na Bíblia, mas é de interpretação. Ele diz assim para Pedro: agora é que eu não me afasto mesmo, porque você reconheceu quem você é e reconheceu quem eu sou. Espere em Cristo sempre, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus transforma a maldição em bênção. Não conteste, não condene, acredite nisso. Jesus transforma a maldição em bênção. No que diz respeito ao apóstolo Pedro, Jesus transformou um chucro em apóstolo. Se pôde fazer isso com Pedro, pode fazer isso contigo também, pode fazer isso comigo também. O que significa construir a casa sobre a rocha? A primeira das respostas que encontramos aqui é esta: esperar em Cristo sempre. Mas temos uma segunda resposta que também é coerente. A segunda resposta seja a necessidade de haver mudanças de comportamento. Edificar a casa na rocha é mudança de comportamento, porque pelo habitual, pelo lógico, nós construiríamos a nossa casa sobre areia, porque a areia é mais fácil de lidar, está mais à mão, é mais barato, e tem muitos outros argumentos que fariam com que construíssemos a nossa casa sobre a areia. Então, para construir a casa sobre a rocha, é necessário fazer um buraco um pouco mais fundo para encontrar a rocha. Vai interpretando isso tudo, deixa o Espírito Santo mover em você.
É necessário construir a casa sobre a rocha. Também significa haver mudança, haver necessidade de mudança de comportamentos. Disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículo de número 13, que se o meu comer carne, se o teu comer carne escandaliza a algum outro irmãozinho seu, então nós não comamos mais carne, para que ele não se perca, para que ele não seja escandalizado. Mudança de comportamento já não deve ser como era antes. Você agora, meu amado, escute isso, você agora é ponto de referência. Quando falam sobre você, dizem, aquele crente lá. Quando falam da tua casa, é ali. Vira logo depois da casa do crente, da casa dos crentes. Você agora é ponto de referência aqui na terra. Me lembro de um texto, comentava com minha esposa sobre isso. Eliseu, ele queria ser no mínimo igual a Elias, o seu mestre. Eliseu queria ser igual ao profeta Elias, e pediu isso e correu atrás. Outro dia falaremos um pouco mais sobre isso. Por fim, Elias foi arrebatado, o Senhor levou para si Elias, mas de repente caiu a capa de Elias. E o que é que Eliseu faz? Ele rasga, leia isso lá em 2 Reis, ele rasga a sua própria veste e toma a capa de Elias, e ali ele pratica o primeiro dos seus milagres. Ele bate com a capa de Elias no rio, perguntando, cadê o Deus de Elias? E a água se divide, assusta. Ali Eliseu toma uma nova postura, mudança de comportamento. Eliseu, a partir dali, tornou-se uma pessoa diferente. Entendo o que estamos falando aqui. Os seus modos, os nossos modos têm que mudar. Não estou falando vestir camisa e gravata, um paletó constantemente, mas sim, no âmbito de vestimentas tem que ser outro, o nosso linguajar tem que ser outro, os lugares para onde nós vamos já não podem ser mais aqueles, as formas, a ira, a braveza, as ameaças, os palavrões, tudo isso tem que ser mudado, tem que mudar. Lembro de um texto, está em Lucas, você conhece, que fala a respeito de Zaqueu. O Senhor Jesus entrou na casa de Zaqueu, o Senhor Jesus entrou na vida de Zaqueu, e Zaqueu diz, Senhor, agora eu serei outro, eu sou outra pessoa a partir de agora. Se alguém tem algo contra você, que te desabone, que seja de antes do tempo que você passou a servir Jesus, porque depois que você começou a servir Jesus, o teu comportamento é outro. Os teus lugares para onde você vai, as coisas que você faz, até mesmo a tua alimentação, tudo isso muda. Irmão amado, amigo, já não pode ser mais a mesma coisa, porque você espera em Cristo, você está construindo a tua casa sobre a rocha, até o comportamental tem que mudar, as ferramentas já não são mais as mesmas, tem que pegar a ferramenta apropriada. O que significa construir a casa sobre a rocha? Eu termino esta minha reflexão aqui junto a vocês, pensando numa terceira resposta, acreditar. O que é construir a casa sobre a rocha? É construir sobre Cristo, acreditando que o próprio Senhor Deus, Ele tem uma casa melhor para nós, e por melhor que seja a nossa casa aqui na terra, por mais sustentada, por mais firmada que esteja aqui na terra, o Senhor tem uma melhor para nós. Disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 14, eu vou ler esse texto aqui, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou e vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja
estejais vós também. Muito bem, o Senhor Jesus diz, eu vou, mas vou preparar uma casa para vocês. Nós queremos morar na Nova Jerusalém, aonde o Senhor foi preparar morada para nós. Mas enquanto isso, a nossa moradia terrena aqui é estabelecida, é alicerçada na rocha, e a rocha é Cristo. Lembre disso, esperar sempre em Cristo. Segundo, haver necessidade de mudança de comportamento. E terceiro, acreditar que Deus tem uma casa melhor para você. Deus te abençoe, fique com Jesus e que esta palavra seja de edificação para a tua, para a nossa alma. Tchau, tchau.